Você ficará surpreso ao saber que Florença assumiu a responsabilidade. Em 1340, quando a dívida pública pressionava a República de Florença, os cidadãos comuns tomaram a iniciativa. A cidade criou um conselho executivo composto por artesãos e pessoas simples, em vez de aristocratas. Essa ousada decisão trouxe novas ideias necessárias para enfrentar a crise financeira. O conselho implementou reformas financeiras significativas, que não apenas estabilizaram a economia, mas também garantiram a independência política de Florença. Imagine uma cidade onde cidadãos comuns, e não apenas a elite, têm o poder de tomar decisões importantes. Suas ações estabeleceram as bases para uma gestão eficaz, mostrando que, às vezes, as vozes das pessoas simples podem provocar mudanças extraordinárias. Com que frequência vemos isso hoje? Kleenex já foi filtro de máscaras de gás. A história das toalhas de papel Kleenex é surpreendente. Criadas pela empresa Kimberly-Clark, que começou como uma fábrica de papel no final dos anos 1800, essas folhas macias foram desenvolvidas para atender a uma necessidade urgente durante a Primeira Guerra Mundial. Com a Guerra Química, surgiu a necessidade de filtros eficazes para proteger os soldados de substâncias químicas mortais. Assim nasceram os Kleenex. Feitas de polpa de madeira, essas toalhas foram genialmente reinventadas como filtros descartáveis, salvando muitas vidas no campo de batalha. Essa inovação inteligente mostra como a necessidade pode inspirar a criatividade e levar a soluções inesperadas. Após a guerra, os Kleenex passaram a ser usados em casa para necessidades pessoais, tornando-se um aliado indispensável para resfriados e espirros. Então, da próxima vez que você pegar uma caixa de toalhas, lembre-se de sua incrível história e do papel que desempenharam em um momento importante da história. Você já pensou em viver em Haines, Alasca? Esta comunidade isolada, cercada por uma natureza deslumbrante, só pode ser acessada por mar ou ar. Sem estradas que a conectem ao mundo exterior, Haines oferece um refúgio tranquilo da agitação da vida moderna. Essa isolação cria uma cultura única, onde os moradores desfrutam de um ritmo de vida mais lento e uma forte conexão com a natureza. Aqui você encontrará pessoas profundamente ligadas às suas tradições, seja na pesca do salmão, no caiaque em águas glaciais ou na celebração de festivais sazonais que homenageiam a terra. As paisagens incríveis com montanhas altas e florestas densas servem de pano de fundo para um estilo de vida que valoriza a simplicidade e a harmonia com o meio ambiente. Em Haines, você descobrirá uma comunidade que abraça seu entorno selvagem, cultivando um espírito aventureiro e um profundo respeito pela beleza da natureza. Como esse estilo de vida extraordinário molda as pessoas que chamam Haines de lar. Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. Já parou para pensar por que o amor precisa de tempo? Muitas pessoas acreditam em amor à primeira vista, mas na maioria das vezes é apenas uma atração instantânea. Esse primeiro momento brilhante pode ser emocionante e intoxicante, fazendo-nos sentir que encontramos nossa alma gêmea. No entanto, o verdadeiro amor é muito mais profundo. Ele se baseia em uma conexão emocional, confiança e experiências compartilhadas, que se acumulam com o tempo. Ao nos conhecermos melhor, descobrimos os sonhos, medos e peculiaridades do parceiro, criando uma rica compreensão que fortalece nosso vínculo. Esse processo gradual nos permite enfrentar juntos os altos e baixos da vida, transformando a atração inicial em um amor duradouro. Lembre-se, a paciência é fundamental. Na próxima vez que sentir uma atração instantânea, não se apresse. Valorize o processo de conhecer a pessoa, pois é isso que transforma uma simples atração em relacionamentos profundos e duradouros.
Você sabia que o rio Congo, na África, é impressionante? Ele tem cerca de 4.700 quilômetros de extensão, sendo o segundo mais longo do continente. Mas o Congo não se destaca apenas por seu tamanho. Ele é essencial para os ecossistemas e comunidades ao longo de suas margens. Por outro lado, o Lago Vitória, o maior lago da África em área, cobre cerca de 68.800 quilômetros quadrados e é frequentemente chamado de maior lago tropical do mundo. Esse lago é compartilhado por 3 países, Uganda, Quênia e Tanzânia, e é uma fonte importante de alimento, transporte e água potável para milhões de pessoas. Imagine a vida vibrante ao redor dessas águas, mercados movimentados, barcos de pesca e uma rica vida selvagem. Esses cursos d'água conectam diferentes culturas e destacam a beleza e a diversidade da geografia africana. Não é incrível como a natureza molda nosso mundo e nossas vidas? Veja o que realmente acontece ao explorar a caverna de gelo Mendenhall. Esta impressionante maravilha natural, localizada no Alasca, oferece uma visão deslumbrante do coração de uma geleira. A caverna de gelo Mendenhall, formada dentro da geleira Mendenhall, encanta os visitantes com seus tons de azul vibrantes. Essas cores são resultado da interação da luz com o gelo comprimido, criando uma atmosfera mágica que lembra um conto de fadas. Ao entrar na caverna em passeios guiados, guias experientes compartilham histórias fascinantes sobre a formação das geleiras e seu papel crucial nos ecossistemas da Terra. Você ficará maravilhado com as formações de gelo únicas e se perguntará sobre as forças que esculpiram a caverna há milhões de anos. A própria geleira é uma entidade dinâmica, fluindo e derretendo constantemente, o que tem implicações significativas para nosso clima e a vida selvagem local. As geleiras não apenas fornecem recursos hídricos essenciais, mas também criam habitats para várias espécies. Seja você um entusiasta de aventuras ansioso por explorar ou alguém fascinado pelas complexidades da natureza, visitar a caverna de gelo Mendenhall promete uma experiência inesquecível que destaca a beleza e a importância das maravilhas naturais do nosso planeta. Incrível, mas é verdade. Filhotes de pandas são minúsculos. Quando as pandas gigantes nascem, elas pesam apenas cerca de 100 gramas, menos do que um rato doméstico comum. Sim, esses seres adoráveis começam a vida incrivelmente pequenos, medindo cerca de 15 centímetros. Esse tamanho diminuto surpreende muitas pessoas, especialmente considerando que pandas gigantes adultos podem pesar até 100 quilos ou mais. Os filhotes recém-nascidos nascem cegos, sem pelos e completamente indefesos, dependendo totalmente de suas mães para calor, alimento e proteção. As mães precisam cuidar deles com grande dedicação, pois geralmente dão à luz gêmeos, mas só conseguem cuidar de um. O outro frequentemente fica à mercê da sorte. À medida que esses pequenos ursos crescem, ocorrem mudanças significativas. Eles desenvolvem uma pelagem densa e fofa e abrem os olhos cerca de 6 a 8 semanas depois. Assistir a sua jornada, desde um começo tão pequeno até se tornarem um dos animais mais amados do mundo, é realmente emocionante e fascinante. Não é incrível como a natureza funciona? Porque o oxigênio congelado brilha em azul celeste. Quando o oxigênio, o gás que respiramos, é congelado em condições extremas, ele se transforma em um cristal sólido e brilhante de uma linda cor azul celeste. Essa cor surpreendente acontece porque o oxigênio sólido absorve e reflete a luz de uma maneira especial, criando um espetáculo quase mágico. Diferente do gás incolor que encontramos no dia a dia, o oxigênio sólido revela uma beleza inesperada, mostrando como elementos familiares podem ser diversos e fascinantes quando mudam de forma física. Cientistas estudam esse fenômeno para entender melhor as propriedades dos materiais em diferentes temperaturas e pressões. O intenso azul do oxigênio congelado não só captura nossa imaginação, mas também nos lembra que a natureza está cheia de surpresas. Não é incrível como um elemento tão simples como o oxigênio pode parecer tão dramático quando as condições mudam? O que realmente impulsiona a produção mundial de carne suína? A China orgulhosamente cria mais da metade dos porcos do mundo, com mais de 440 milhões desses animais, enquanto os Ewapori ficam atrás com 73 milhões. Essa enorme diferença destaca o domínio da China na suinocultura, uma indústria importante no mercado global. Os porcos ocupam um lugar especial na cultura chinesa, simbolizando prosperidade e sorte. A carne suína não é apenas um alimento básico na dieta chinesa, é um ingrediente-chave em muitos pratos favoritos,
de bolinhos à carne suína agridoce. Essa forte conexão cultural alimenta a demanda por carne suína na China, influenciando seus amplos métodos de produção. Com esses números altos, a China molda efetivamente os mercados internacionais e a dinâmica da economia global, afetando preços e comércio. Com o aumento da demanda mundial por carne suína, especialmente em países em desenvolvimento, será que a China conseguirá manter sua posição como o maior produtor de porcos? Você consegue imaginar grãos de cacau como dinheiro? Os antigos astecas e maias faziam exatamente isso. Os grãos de cacau não eram apenas o ingrediente principal do delicioso chocolate que conhecemos hoje. Eles eram usados como moeda. As pessoas trocavam esses preciosos grãos por diversos produtos, como tamales e até perus. Esse grão especial era tão importante que desempenhava um papel central em cerimônias religiosas, destacando seu valor na cultura deles. Vamos para 1847, quando Joseph Fry, da Inglaterra, fez uma descoberta revolucionária ao misturar pó de cacau, açúcar e manteiga de cacau para criar a primeira barra de chocolate sólida. Essa inovação mudou nossa forma de ver o chocolate e deu início à era das barras de chocolate modernas. Hoje, o chocolate é amado em todo o mundo, apreciado em inúmeras formas e sabores, de barras a sobremesas. Quem poderia imaginar que algo tão doce tem uma história tão rica? Veja algo incrível sobre a estranha lei de Nederland. Essa situação peculiar no Colorado vem de uma história que parece saída de uma comédia. Na charmosa cidade de Nederland, é dito que é ilegal morrer. Uma lei que provoca risadas e curiosidade entre os moradores e visitantes. A história começou quando o corpo de um homem local foi preservado, em um esforço excêntrico para alcançar a imortalidade, levando a cidade a declarar humorosamente que era um território para imortais. Embora não haja um esforço oficial para fazer cumprir essa lei bizarra, ela serve como uma atração divertida que encanta os turistas que visitam essa comunidade única. Os locais costumam brincar que nunca vão morrer, o que acrescenta ao charme peculiar da cidade. Essa tradição incomum não só reflete o espírito leve dos moradores, mas também atrai visitantes ansiosos para ouvir sobre o famoso residente congelado que inspirou essa estranha legislação. Portanto, se suas viagens o levarem a Nederland, não perca a oportunidade de sorrir com essa lei estranha. Ela é um lembrete encantador de que o humor pode aparecer até nos aspectos mais sérios da vida. Descubra a tumultuada relação entre Henrique II e seu filho. A relação entre o rei Henrique II e seu filho, Henrique, o jovem rei, é uma mistura fascinante de amor e conflito. Embora houvesse um forte laço entre eles, a dinâmica também foi marcada por rebeliões. Henrique, o jovem rei, se rebelou contra seu pai várias vezes, buscando independência e poder, o que certamente prejudicou a relação deles. No entanto, por trás de todas essas dificuldades, havia um profundo vínculo parental. Essa complexidade destaca como os laços familiares podem coexistir com a luta e a desobediência. Infelizmente, quando Henrique, o jovem rei, morreu, a reação de Henrique II chocou muitos. Ele supostamente disse: "Ele me custou muito, mas eu gostaria que ele tivesse vivido e me custado ainda mais." Essa declaração reflete a dor da perda e a compreensão de que o amor pode persistir, mesmo em meio ao conflito. A história desses dois reis mostra não apenas suas provações pessoais, mas também temas mais amplos de lealdade familiar e o peso da liderança. Como você acha que personalidades tão fortes equilibram apego e poder em suas relações? Isso pode te surpreender. Chimpanzés sentem amor profundo. Em uma história tocante, Natália, uma chimpanzé, demonstrou um amor maternal incrível ao segurar seu filhote morto por 7 meses. Essa manifestação triste, mas bela, de luto, mostra o quão emocionalmente complexos esses animais podem ser. Em vez de retirar o filhote por preocupações com o estresse, os funcionários do zoológico fizeram uma escolha compassiva. Eles respeitaram os sentimentos de Natália, permitindo que ela chorasse à sua maneira, sem interferência. Assim, não apenas priorizaram seu bem-estar emocional, mas também mantiveram a harmonia no grupo de chimpanzés. Esse caso destaca a profundidade emocional e os laços sociais que existem no mundo animal, desafiando nossas percepções sobre seres não humanos. Observando como Natália lida com sua dor, aprendemos sobre amor, perda e a importância de compreender as emoções de todos os seres. O que você acha do forte vínculo dela? Um fato interessante sobre a coluna de Salomão.
Essa impressionante peça arquitetônica, símbolo do poder da Roma antiga, possui um design espiral fascinante que intriga historiadores há séculos. Construída sem ferramentas modernas, a Coluna de Salomão é um testemunho da incrível habilidade e criatividade dos antigos construtores. Esses mestres usaram ferramentas e técnicas simples, mas conseguiram criar uma estrutura visualmente deslumbrante, que não só é uma magnífica obra de arte, mas também carrega um profundo significado simbólico. Cada volta e curva da coluna conta uma história de poder, arte e maestria técnica de uma era passada. Hoje, ao admirar esse enigma arquitetônico, nos perguntamos como uma complexidade tão grande foi alcançada com recursos tão primitivos. Quais segredos estão escondidos em suas espirais? É verdade que as loiras têm mais cabelo? Estudos mostram que pessoas com cabelos loiros geralmente têm cerca de 150 mil fios, muito mais do que a média de 100 mil a 110 mil fios em pessoas com cabelos escuros. Esse fato interessante pode explicar por que as loiras são frequentemente associadas a mais popularidade e atenção em várias culturas. A razão para essa diferença está na espessura e densidade dos folículos capilares. Os cabelos loiros tendem a ser mais finos, permitindo ter mais fios individuais no couro cabeludo. Assim, embora os cabelos escuros possam ser mais grossos, a quantidade total de cabelos loiros cria um efeito que chama a atenção. Isso contribui para estereótipos e ideais de beleza relacionados às loiras, que muitas vezes são retratadas em filmes e na mídia como glamourosas ou desejáveis. No entanto, é importante valorizar todas as cores de cabelo, pois cada uma possui sua beleza e caráter únicos. Compreender as razões dessas diferenças ajuda a apreciar a diversidade da aparência humana. Não faz você refletir sobre a percepção da cor do cabelo? Acredite ou não, uma nuvem de água flutua no espaço. Esta enorme nuvem cósmica, encontrada perto de um quasar, é realmente impressionante. Ela é composta de vapor d'água e contém tanta água que poderia encher os oceanos da Terra 140 trilhões de vezes. Embora a origem da água na Terra ainda seja um mistério, os cientistas acreditam que cometas de gelo e asteroides desempenharam um papel importante em sua chegada ao nosso planeta. Durante a formação da Terra, esses objetos frios provavelmente trouxeram o líquido vital necessário para a vida como a conhecemos. Estudar essa enorme nuvem desafia nossa compreensão sobre de onde vem a água no universo. Isso abre novas possibilidades para a busca de vida em outros planetas, especialmente em locais com corpos gelados semelhantes. Imagine se pudermos explorar essas nuvens no futuro e encontrar ainda mais recursos. Com a descoberta dessa nuvem de água, os cientistas agora investigam se ela pode conter pistas sobre como a água pode existir em outras partes do universo. Quais outras maravilhas estão esperando para serem descobertas? Muitos não sabem, mas não temos músculos nos dedos. Então, como os movemos? O segredo está nos músculos dos nossos antebraços. Esses músculos enviam sinais através dos tendões, que se conectam diretamente aos dedos, permitindo movimentos precisos, como digitar ou tocar piano. Essa estrutura única significa que, com esforço excessivo nas mãos, as consequências podem ser sentidas até os antebraços, levando a problemas como a síndrome do túnel do carpo. Essa condição ocorre quando o nervo mediano no punho fica comprimido, causando dor e dormência, que podem atrapalhar as atividades do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você sentir desconforto nos dedos ou punhos, lembre-se de que o problema pode vir dos músculos do antebraço. Pausas e alongamentos podem ajudar a prevenir essas lesões, mantendo suas mãos felizes e saudáveis. Descubra o que realmente garante segurança na evacuação. A mochila de evacuação em caso de incêndio é uma solução inovadora para se preparar para emergências. Ela foi criada para ajudar as pessoas a saírem de situações perigosas e vem equipada com uma corda certificada e um sistema de freio, garantindo segurança durante a evacuação. Atende à norma de segurança EN 341/2011, que comprova sua conformidade com rigorosos requisitos de sistemas de resgate. Imagine estar em um prédio cheio de fumaça. A mochila de evacuação em caso de incêndio permite que você desça rapidamente e com segurança dos andares superiores. A corda resistente suporta um peso considerável, tornando-a confiável tanto para indivíduos quanto para famílias. Além disso, seu design compacto facilita o armazenamento próximo às saídas, ou mantê-la à mão em casa ou no escritório. Quando cada segundo conta durante um incêndio, ter uma ferramenta confiável para a evacuação pode ser a diferença entre segurança e desastre.
Você está pronto com sua própria mochila de evacuação em caso de incêndio? Você sabia que os pais cavalos marinhos carregam os filhotes? No mundo subaquático dos cavalos marinhos, os papéis de gênero tradicionais são surpreendentemente invertidos, pois é o macho que fica grávido. Após uma dança de acasalamento fascinante, a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho, uma câmara única localizada em seu abdômen. Essa bolsa serve como um abrigo seguro, onde o macho fertiliza os ovos e os cuida por várias semanas. Durante esse período de incubação, o macho regula cuidadosamente a temperatura, o fluxo de oxigênio e a salinidade, garantindo que os embriões em desenvolvimento prosperem. Sua dedicação não para por aí. Ele também protege os pequenos cavalos marinhos de possíveis predadores e precisa contrair-se em uma série de movimentos semelhantes ao trabalho de parto para liberar os filhotes totalmente formados no oceano. Esse exemplo extraordinário de verdadeira gravidez masculina é único no reino animal, despertando a fascinação entre os cientistas. Historicamente, culturas asiáticas antigas viam os cavalos marinhos como símbolos de proteção e boa sorte, provavelmente influenciadas por seus hábitos de parentalidade incomuns. Biólogos continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor a biologia reprodutiva e as diversas adaptações da vida na Terra. No mundo dos cavalos marinhos, a paternidade demonstra um nível de compromisso sem igual. Você sabia sobre o assassino charmoso no Sudeste Asiático? Na década de 1970, um infame serial killer francês transformou o paraíso tropical do Sudeste Asiático em um terreno de caça. Ele mirava turistas ocidentais desavisados, usando seu charme para conquistar a confiança deles antes de envenená-los. Esse criminoso, que é suspeito de pelo menos 12 assassinatos, atraía as pessoas com sua carisma, facilitando a realização de atos horríveis. Seus métodos de manipulação e engano eram especialmente preocupantes, permitindo que ele se misturasse perfeitamente com suas vítimas. Esses eventos lançaram uma sombra sombria sobre a região, pois os viajantes começaram a ficar cautelosos com os perigos escondidos no paraíso. Os investigadores ficaram perplexos, já que ele usava outra identidade para evitar a captura, tornando-se ainda mais difícil de pegar. Esta história assustadora nos lembra que nem todos os viajantes são inocentes. Alguns escondem intenções sinistras por trás de um sorriso encantador. Vamos revelar a verdade sobre os cruzadores e a traição. Por muitos anos, os cruzadores foram admirados, mas sua história é muito mais complexa do que parece. Inicialmente, esses majestosos navios eram usados em estratégias de defesa química, destacando sua importância militar em tempos tensos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Recentemente surgiram rumores sobre um traidor entre os cruzadores, o que abalou a confiança na frota. Essa traição aponta para uma conspiração mais profunda, que pode afetar as operações navais. À medida que os segredos são revelados, a história desses cruzadores se transforma de navios lendários de poder em símbolos de engano. Como surgiu essa traição e o que isso significa para o futuro da segurança marítima? Com reviravoltas tão dramáticas, só podemos especular como esses eventos mudarão nossa compreensão desses poderosos navios. O fenômeno dos relâmpagos de Catatumbo na Venezuela é simplesmente espetacular. Essa maravilha natural ocorre sobre o Lago Maracaibo e é famosa por suas tempestades quase perpétuas, tornando a região a de maior frequência de raios no nosso planeta. Imagine estar na costa, enquanto a natureza apresenta um show de luzes deslumbrante, que pode durar até 300 noites por ano. As condições atmosféricas da área são muito favoráveis a esse fenômeno. O ar quente e úmido que sobe do Lago Maracaibo colide com o ar fresco e seco das montanhas próximas, criando o ambiente ideal para tempestades eletrizantes. Cada raio é um poderoso lembrete das incríveis forças da natureza. Os moradores consideram essas tempestades uma bênção, pois trazem chuvas essenciais para a região, sustentando tanto a paisagem quanto as comunidades que dela dependem. Além disso, os relâmpagos de Catatumbo têm um significado cultural, inspirando mitos e lendas entre aqueles que chamam essa área vibrante de lar. Portanto, da próxima vez que você pensar em tempestades, lembre-se do incrível espetáculo do poder da natureza que define a Venezuela. Prepare-se para se surpreender com os peões de A Origem. Inspirados no famoso filme A Origem, esses peões metálicos de alta precisão oferecem uma nova perspectiva sobre o brinquedo clássico. Cada modelo é feito com incrível atenção aos detalhes, permitindo que girem por até 10 minutos.
Com 16 designs diferentes disponíveis, há um peão único para cada fã, transformando-os em verdadeiros tesouros de coleção. Imagine tirar um deles em uma reunião. Seus amigos ficarão hipnotizados com seu movimento, gerando conversas sobre o filme e suas emocionantes ideias sobre sonhos e realidade. Se você é um fã apaixonado de A Origem ou apenas gosta de gadgets interessantes, esses peões certamente chamarão sua atenção e despertarão sua curiosidade. Qual modelo você escolherá para mostrar na próxima vez? As peixes realmente podem compartilhar órgãos reprodutivos. Pesquisadores descobriram que algumas espécies de peixes podem ser modificadas para usar órgãos reprodutivos semelhantes aos de outros peixes, embora não sejam verdadeiros polimorfos. Esse fenômeno fascinante mostra a incrível adaptabilidade e diversidade da vida marinha. Cientistas estão estudando esses peixes modificados para entender como eles podem alterar suas funções reprodutivas, frequentemente ligadas a fatores genéticos e ecológicos complexos. Por exemplo, algumas espécies podem desenvolver características que normalmente são encontradas em outras, permitindo que se reproduzam com uma gama mais ampla de parceiros. Essa habilidade não só aumenta suas chances de sobrevivência, mas também desempenha um papel importante na manutenção da diversidade genética nas populações. Ao investigar mais a fundo a estrutura genética desses peixes, os cientistas revelam como essas adaptações podem ajudá-los a prosperar em condições em mudança ou a lidar com desafios como as mudanças climáticas. Essas adaptações surpreendentes podem levar a novas descobertas na biologia reprodutiva e na conservação. As possibilidades são tão ilimitadas quanto o próprio oceano. Já pensou por que os mosquitos têm dietas tão diferentes? É verdade. Enquanto os mosquitos machos se deliciam com néctar como pequenas borboletas, as fêmeas buscam algo mais sombrio na hora de colocar seus ovos. Elas procuram sangue, que fornece nutrientes essenciais para seus filhotes em desenvolvimento. Essa necessidade explica por que você frequentemente encontra esses insetos irritantes pairando durante as quentes noites de verão, atraídos pela sua pele. Em uma reviravolta inesperada, os mosquitos até ajudaram a resolver crimes. Na Finlândia, a polícia resolveu um caso de furto de carro usando um mosquito. Ao investigar o veículo roubado, descobriram um mosquito preso dentro, que continha sangue que poderia ser analisado para DNA. Essa prova levou os investigadores diretamente ao ladrão, mostrando que criaturas pequenas podem ter um grande impacto. É um lembrete surpreendente de que algo tão pequeno quanto um mosquito pode se conectar a histórias muito maiores em nossas vidas. Então, da próxima vez que você espantar um desses sugadores de sangue, lembre-se de que eles podem ter uma história intrigante esperando para ser descoberta. As cores realmente influenciam nossas emoções? Elas têm um papel importante em várias profissões, especialmente na saúde, na segurança pública e nas forças armadas. Por exemplo, uniformes verdes e azuis são populares nessas áreas, por razões práticas e psicológicas. Em ambientes estressantes como hospitais, essas cores calmantes ajudam a aliviar a tensão e a reduzir a ansiedade, tanto de pacientes quanto de profissionais. Cirurgiões que usam jalecos verdes se beneficiam dessas tonalidades, pois elas diminuem os reflexos e melhoram o contraste em salas de cirurgia iluminadas, permitindo que se concentrem melhor em seu trabalho complexo. Ao mesmo tempo, uniformes azuis nas forças de segurança transmitem confiança e autoridade, o que é fundamental para manter a confiança e a colaboração do público. O uso estratégico dessas cores mostra como algo tão simples como um tom pode ter um impacto significativo em situações críticas. Na próxima vez que você ver alguém em um uniforme azul ou verde, pense que essas cores não são apenas uma escolha de moda, mas uma parte importante para garantir eficácia e conforto em profissões desafiadoras. Difícil de acreditar, mas a HP começou com apenas 2 nomes. A HP, oficialmente conhecida como Hewlett-Packard, é hoje um gigante no mundo da tecnologia, mas tudo começou com 2 visionários, Bill Hewlett e Dave Packard. A empresa foi fundada em uma garagem modesta em 1939 e deu início ao que conhecemos como o Vale do Silício. As iniciais HP são uma homenagem a esses fundadores, que foram inovadores muito antes de a tecnologia estar ao alcance de todos. Eles lançaram seu primeiro produto, um oscilador de áudio, que rapidamente chamou a atenção de Walt Disney para uso no filme Fantasia.
Esse sucesso inicial abriu caminho para uma poderosa empresa em computação, impressoras e muito mais. Ao longo das décadas, a HP transformou indústrias e mudou a forma como trabalhamos e nos comunicamos. É impressionante ver como duas iniciais podem representar uma influência tão grande na tecnologia. Você consegue lembrar de outras grandes empresas que começaram com bases simples? A moda muda, você está pronto para a sustentabilidade. Cada vez mais marcas estão se preocupando com a sustentabilidade. Grandes nomes como Patagônia e Stella McCartney estão liderando o caminho, usando materiais ecológicos e promovendo iniciativas de reciclagem. Agora não se trata apenas de criar roupas estilosas. É importante também ter um impacto positivo no planeta. A sustentabilidade na moda significa que as empresas consideram todo o ciclo de vida de seus produtos, do design à produção e até depois que as roupas são usadas. Sistemas de moda circular estão se tornando populares, incentivando os consumidores a reciclar e repensar suas roupas em vez de jogá-las fora. Essa mudança é importante, pois a indústria da moda tem um grande impacto no meio ambiente e os resíduos e a poluição são problemas sérios. Ao escolher moda sustentável, você não apenas faz uma declaração de estilo, mas também apoia os esforços para reduzir danos ao meio ambiente e promover o consumo responsável. Você está pronto para fazer escolhas mais conscientes no seu guarda-roupa? Você vai se surpreender com a tecnologia MouthPad. Este dispositivo inovador transforma sua língua em um painel sensível ao toque, abrindo um mundo de possibilidades para pessoas com paralisia. Imagine uma pessoa que não consegue usar as mãos de forma eficaz, mas que pode controlar computadores, smartphones e outros gadgets apenas movendo a língua. O MouthPad funciona detectando os movimentos da língua, permitindo controlar telas e dispositivos sem precisar de destreza manual. Essa tecnologia é baseada em sensores que captam os comandos da língua e os traduzem em ações no dispositivo. As possibilidades são enormes, pois isso permite que os usuários se comuniquem, obtenham informações e mantenham contato com seus entes queridos. Embora possa parecer algo de um filme de ficção científica, é uma invenção real que demonstra o incrível potencial das tecnologias assistivas. Focando na inclusão e acessibilidade, o MouthPad representa um grande avanço em ajudar pessoas com deficiência a recuperar a independência e interagir com o mundo ao seu redor. Não é incrível o que a tecnologia pode fazer? Os fogos de artifício têm uma história fascinante que remonta à antiga China, onde foram criados inicialmente para fins militares. A ideia era fazer barulhos altos e explosões brilhantes para assustar os inimigos. Com o tempo, esses espetáculos explosivos se transformaram de ferramentas de guerra em símbolos vibrantes de celebração. Hoje, especialmente durante o Ano Novo Chinês, os fogos de artifício iluminam o céu, encantando o público com suas cores vibrantes e padrões elaborados. As tecnologias modernas de pirotecnia trouxeram muitos efeitos, permitindo que os fogos explodissem em formas bonitas, como corações e estrelas. Eles não só trazem emoção às festas, mas também conectam as pessoas a um rico patrimônio cultural, lembrando a todos que a magia dos fogos de artifício traz alegria há séculos. Não é incrível como algo tão explosivo começou como uma estratégia militar? Você sabia que o direito internacional não tem polícia? No nosso mundo, o direito internacional funciona quase como um conjunto de regras para uma competição justa entre os países. Mas não há um órgão central que possa garantir o cumprimento dessas regras. Em vez disso, ele depende da boa vontade e da cooperação dos Estados soberanos. Jogadores-chave, como as Nações Unidas, ONU e o Tribunal Internacional, ajudam a resolver disputas e a tomar decisões, mas não podem forçar os países a obedecer. Imagine um jogo onde os jogadores concordam com as regras, mas não há um juiz para fazê-las cumprir. Isso muitas vezes leva a situações em que os países ignoram as leis internacionais sem enfrentar consequências imediatas. Em vez de sanções legais, a aplicação geralmente depende de ferramentas como pressão diplomática ou sanções econômicas. Isso cria um ambiente complicado, permitindo que violações, como abusos dos direitos humanos ou disputas territoriais, fiquem impunes. Então, como podemos fortalecer o direito internacional para garantir uma competição justa entre os países? Por que a Molóssia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente.
Molossia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Balkh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares, e vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molossia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molossia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? Acredite ou não, mas a Igreja de Árvores realmente existe. Na Nova Zelândia, há um lugar em comum chamado Igreja das Árvores, criado pelo jardineiro Barry Cox. Em vez de tijolos e argamassa, Barry usou árvores vivas para construir essa impressionante estrutura, um projeto que começou em 2011. Cada tipo de árvore foi cuidadosamente escolhido, não apenas pela sua resistência, mas também pela bela textura e cores vibrantes das folhas, tornando a igreja uma atração em todas as estações. Com o passar dos anos, a Igreja das Árvores continua a crescer e mudar, criando uma vista fascinante que combina natureza e arquitetura de uma forma que poucos lugares conseguem. Os visitantes podem passear por trilhas verdes, admirar as copas das árvores e até realizar eventos especiais dentro dessa maravilha viva. É um ótimo exemplo de como a criatividade, aliada à natureza, pode transformar nosso ambiente. Como é estar em uma igreja viva? Você sabia que existe um Bugatti de Lego? Essa incrível criação é feita com mais de 1 milhão de peças de Lego e não é apenas para exibição. Este carro pode atingir velocidades de até 20 km por hora, transformando os sonhos das crianças em uma realidade emocionante. Criado por uma equipe de engenheiros experientes e amantes do Lego, este automóvel demonstra um talento e criatividade impressionantes. Cada detalhe, desde a carroceria aerodinâmica até o motor complexo, é totalmente feito de Lego, provando que esses blocos coloridos não são apenas brinquedos. O Bugatti não só tem uma aparência incrível, mas também anda, tornando-se uma combinação única de arte e engenharia. Ele inspira crianças e adultos a sonhar grande e desenvolver sua criatividade. Afinal, quem não gostaria de dirigir um carro feito inteiramente de Lego? Imagine as possibilidades. O que mais pode ser criado com esse clássico bloco de construção? Aterradora verdade sobre 100 milhões de tubarões a cada ano. Você sabia que cerca de 100 milhões de tubarões são mortos anualmente apenas por suas nadadeiras? Essa prática horrível é impulsionada principalmente pela demanda por sopa de nadadeiras de tubarão, um prato considerado uma iguaria em algumas culturas. Mas o mais triste é que muitos desses tubarões ainda estão vivos quando suas nadadeiras são cortadas, deixando-os a sofrer uma morte agonizante no oceano. Os tubarões desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos, e ao reduzir sua população, corremos o risco de desestabilizar o equilíbrio da vida marinha. Infelizmente, os números estão aumentando, pois a demanda continua a crescer. Ativistas e biólogos marinhos estão trabalhando arduamente para aumentar a conscientização sobre esse problema e promover alternativas sustentáveis à sopa de nadadeiras de tubarão. Não seria melhor proteger essas criaturas magníficas do que empurrá-las para a extinção? O que torna a bandeira da Líbia tão única? Durante muitos anos, a bandeira da Líbia foi a única bandeira nacional no mundo que tinha uma cor verde sólida, sem símbolos ou emblemas. Adotada em 1977, essa bandeira surpreendentemente simples representou o país durante o governo de Muammar Gaddafi, que acreditava no poder do minimalismo. Diferente de outras bandeiras, ricas em cores e símbolos que refletem significados culturais ou históricos, a bandeira da Líbia se destacou pela ousadia de escolher uma única cor. Essa simplicidade deveria simbolizar a unidade e a fé islâmica, mas também gerou discussões sobre nacionalismo e identidade. Ao longo dos anos, muitos se perguntaram por que a Líbia escolheu uma bandeira tão simples, especialmente quando a maioria dos outros países usa designs complexos ou referências históricas. No entanto, após a queda de Gaddafi em 2011, a Líbia voltou a bandeiras anteriores, que refletiam melhor seu patrimônio diversificado.
A evolução da bandeira da Líbia mostra como os símbolos muitas vezes carregam significados profundos e podem mudar com o tempo. Qual é a sua bandeira nacional favorita e por quê? Você consegue adivinhar o que realmente inspira a Ponte dos Suspiros? Esta famosa ponte em Veneza, Itália, é envolta em uma fascinante mistura de história e mitos românticos. Apesar de seu nome poético, a ponte o recebeu devido aos suspiros dos prisioneiros que a atravessavam. Segundo a lenda, essas pessoas davam um último olhar para a bela cidade, suspirando ao pensar na liberdade que estavam prestes a perder ao serem levadas para a prisão. Construída no século XVII, a ponte conecta a antiga prisão ao Palácio dos Doges e serve como um tocante lembrete do passado de Veneza. Muitos turistas vêm até aqui, frequentemente encantados por sua beleza, sem suspeitar da sombria história por trás de seu nome. Durante o dia, a impressionante arquitetura atrai visitantes, mas à noite, a Ponte dos Suspiros se transforma em um lugar romântico para casais, alimentando o mito de que o amor pode florescer mesmo em lugares cheios de tristeza. Quantas histórias essa ponte testemunhou ao longo dos anos! Você consegue imaginar crocodilos nos pântanos da Flórida? Recentemente, foram encontrados 4 crocodilos do Nilo, na Flórida, o que gerou preocupação entre os especialistas em vida selvagem. Diferente dos jacarés e crocodilos nativos, os crocodilos do Nilo são conhecidos por sua agressividade e são considerados muito mais perigosos. Essas répteis, originários da África, podem ser maiores e mais pesados que seus parentes da Flórida, o que representa uma ameaça potencial tanto para as pessoas quanto para a vida selvagem. A presença deles nos pântanos do estado pode desestabilizar os ecossistemas locais, pois podem competir com as espécies existentes por alimento e habitat. Essa descoberta destaca os problemas que a Flórida enfrenta devido a espécies invasoras, que podem perturbar o equilíbrio de seus ecossistemas únicos. Ecologistas pedem uma resposta rápida para monitorar esses crocodilos do Nilo, a fim de garantir a segurança dos moradores e da vida selvagem. O que deve ser feito para lidar com esses invasores ameaçadores? Você pode se surpreender. A Terra poderia ter sido roxa. Cientistas sugerem que bilhões de anos atrás, nosso planeta poderia ter uma aparência bem diferente da que vemos hoje, com suas paisagens verdes. Em vez do verde habitual, as formas de vida primordiais poderiam ter usado outros pigmentos para absorver a luz solar, resultando em um tom roxo surpreendente na Terra. Esses organismos antigos, conhecidos como bactérias fotossintéticas roxas, utilizavam moléculas chamadas retinal ou bacterioclorofila, o que lhes permitia capturar a energia solar de forma eficiente. Essa adaptação única não apenas moldou os primeiros ecossistemas, mas também alterou a atmosfera, abrindo caminho para a evolução de formas de vida mais complexas. Imagine um mundo onde o céu ainda é azul, mas as plantas brilham em tons roxos. Embora a ideia de uma Terra roxa seja apenas uma hipótese, ela revela possibilidades fascinantes sobre como a vida em nosso planeta se transformou ao longo dos séculos. O mais surpreendente é como pequenos micro-organismos moldaram o caminho da Terra para as condições verdes em que prosperamos hoje. A vida poderia ter seguido um caminho completamente diferente se o roxo tivesse permanecido. Você pode acreditar que um elefante pode ser influente? O grande menino é um elefante resgatado que usa seu charme para chamar a atenção para a conservação da vida selvagem. Depois de ser salvo de uma situação difícil, ele encontrou um novo propósito na vida. Vivendo em um santuário, o grande menino conquistou os corações de muitas pessoas ao redor do mundo por meio das redes sociais. Suas travessuras adoráveis e seu caráter gentil não apenas entretêm, mas também educam seu público sobre a importância da preservação da vida selvagem. Ao compartilhar publicações sobre seus semelhantes e as ameaças que enfrentam, ele inspira as pessoas a agir e apoiar os esforços de conservação. Cada post chama a atenção para os problemas dos elefantes e de outras espécies em extinção, lembrando-nos de que todos podemos fazer a diferença. A influência do grande menino mostra como os animais podem iniciar conversas importantes sobre biodiversidade e meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver navegando nas redes sociais, lembre-se de que até um elefante pode liderar a luta pela conservação da vida selvagem. Pronto para se juntar ao grande menino em sua missão? Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda.
Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? E se dois aviões puderem voar ainda mais rápido? Quando dois aviões decolam e seguem em direções opostas, acontece algo surpreendente. A velocidade relativa entre eles é a soma das suas velocidades individuais. Imagine que um avião voa a 300 milhas por hora e o outro a 500 milhas por hora. À medida que se afastam um do outro, a velocidade total aumenta para 800 milhas por hora. Esse princípio é baseado no movimento relativo, o que nos ajuda a entender como os objetos interagem e se movem no espaço. Quanto mais rápido eles voam, mais rápido criam distância. Esse princípio se aplica não apenas a aviões, ele vale também para carros, trens e outros meios de transporte. É um lembrete fascinante de como a velocidade funciona em nosso mundo e como nossa percepção pode mudar dependendo da direção que olhamos. Então, da próxima vez que você ver dois aviões no céu, pense em quão rápido eles realmente estão se afastando um do outro. Por que Armie Kuusela se tornou a pioneira do concurso Miss Universo? Em 1952, Armie Kuusela chamou a atenção ao se tornar a primeira Miss Universo, encantando o público com sua beleza e graça. Sua vitória histórica foi um marco não só para os concursos de beleza, mas também preparou o caminho para uma reviravolta inesperada nesse mundo. Logo após a coroação, Kuusela tomou uma decisão ousada que surpreendeu muitos. Ela optou por renunciar ao título para se casar com um empresário filipino. Essa escolha surpreendente destacou seu desejo de ter uma vida plena, fora do glamuroso mundo dos concursos, e mostrou sua individualidade, além da coroa e dos holofotes. A decisão de Kuusela gerou discussões sobre o equilíbrio entre a felicidade pessoal e o reconhecimento público, tornando-a uma figura central tanto no mundo dos concursos quanto nas discussões sociais da época. Seu legado continua a inspirar muitas participantes hoje, simbolizando a mudança na forma como as mulheres podem moldar suas identidades. Você faria a mesma escolha? Acredite ou não, a NASA nos pregou uma peça sobre Marte. Em 1º de abril de 2005, a NASA fez uma brincadeira para o Dia da Mentira, afirmando que havia encontrado água em Marte. Esse anúncio divertido chamou a atenção tanto de amantes do espaço quanto de leitores comuns, gerando uma onda de interesse sobre a possibilidade de vida no planeta vermelho. A piada mostrou um lado mais leve da NASA, que nem todos esperam de uma organização tão séria. Na verdade, os cientistas já estavam há muito tempo estudando Marte e procurando sinais de água, essencial para a vida. Essa brincadeira não apenas gerou discussões sobre futuras pesquisas em Marte, mas também destacou como o humor pode envolver o público na ciência. Esse evento mostrou que, apesar das pesquisas sérias, a NASA também gosta de nos lembrar que pode se divertir. O interesse aumentou após discussões sobre descobertas reais, tornando a piada uma ferramenta divertida, mas eficaz para chamar a atenção. Alguma vez uma boa piada ajudou você a aprender algo novo? Prepare-se para se surpreender com a ciência da decomposição. Quando o corpo humano começa a se decompor, ele não desaparece silenciosamente. Ele se manifesta com um cheiro forte e característico. Esse cheiro vem de uma mistura de substâncias químicas que se formam durante a decomposição, especialmente a cadaverina e a putrescina. Esses compostos se formam quando as bactérias quebram tecidos e substâncias orgânicas, criando um aroma que a maioria das pessoas considera desagradável. Médicos, legistas e peritos têm um olfato aguçado, pois são treinados para reconhecer esse cheiro único. Essa habilidade muitas vezes serve como um sinal precoce de decomposição, ajudando-os a coletar evidências importantes em cenas de crime. Compreender esses odores não só auxilia nas investigações, mas também ilumina o processo natural da vida e da morte. Não é incrível como nossos corpos se transformam e sinalizam suas mudanças de uma maneira tão dramática? Acredite ou não, goleiros enfrentam 100 chutes poderosos.
Em um desafio emocionante, o goleiro tenta defender 100 chutes da área, testando não apenas suas habilidades, mas também sua resistência. Os goleiros são alguns dos atletas mais fascinantes em campo. Eles não ficam parados esperando. Estão sempre em movimento, prontos para mergulhar ou saltar e bloquear chutes fortes. Este desafio destaca sua agilidade e reação, pois precisam responder rapidamente a diferentes ângulos e velocidades. Imagine enfrentar uma força imensa a cada chute que vem em sua direção. Aqui, a concentração e o tempo são essenciais. Defender muitos desses chutes exige treino, foco e compreensão da técnica do atacante. A cada erro ou defesa incrível, a pressão aumenta. Os goleiros também precisam de força psicológica para lidar com a pressão, especialmente quando os adversários tentam marcar. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se das incríveis habilidades e coragem que esses jogadores trazem para o jogo. Isso com certeza faz você valorizar ainda mais o papel deles, não é mesmo? O que realmente acontece quando você clona uma vila? Na China foi construída uma incrível cópia da vila austríaca de Hallstatt, que impressiona pela atenção aos detalhes. Esta vila clonada possui arquitetura autêntica, ruas encantadoras e até uma igreja que lembra a Hallstatt original. O projeto demonstra a impressionante capacidade da China de recriar cidades inteiras, capturando a essência de lugares europeus únicos. Turistas buscam visitar essa cópia não apenas pelas vistas pitorescas, mas também para sentir um pouco da cultura austríaca sem sair da Ásia. O surgimento dessas réplicas levanta questões interessantes sobre a apropriação cultural e o valor da autenticidade. Essas cidades clonadas oferecem uma experiência real ou apenas uma imitação superficial? Com a mudança do turismo global, essas réplicas podem alterar nossa percepção de viagens e cultura, misturando o familiar com o artificial. Acredite ou não, a neve é na verdade transparente. Quando você olha para uma paisagem nevada, é ofuscado por um manto branco brilhante, mas a verdade é um pouco diferente. Os flocos de neve são feitos de pequenos cristais de gelo que se formam quando o vapor d'água congela na atmosfera. Cada cristal tem uma estrutura única que reflete a luz de forma que a neve nos parece branca. Quando a luz do sol atinge a neve, ela reflete desses cristais, espalhando a luz em todas as direções e criando aquela bela aparência branca que tanto gostamos. Mas como um material completamente transparente pode parecer tão opaco? A questão está em como os cristais interagem com a luz. Como há muitos flocos de neve e eles estão bem compactados, eles capturam a luz e a refletem de volta para nossos olhos, mas cada floco de neve, individualmente, é apenas gelo transparente. Então, da próxima vez que você sair e aproveitar a magia do inverno, lembre-se de que a magia da neve não está apenas em sua beleza, mas também em sua incrível ciência. Imagine um mundo sem zero. É difícil acreditar, mas o número que consideramos comum nem sempre foi reconhecido. Os antigos gregos e romanos não tinham um símbolo para o zero, o que criava uma grande lacuna em seus sistemas numéricos. Essa ausência tornava complicado representar o vazio ou fazer cálculos complexos. No entanto, tudo mudou por volta do século V, quando a ideia do zero começou a surgir na Índia. Matemáticos indianos não apenas criaram um símbolo para o zero, mas também perceberam sua importância na matemática. Essa ideia revolucionária se espalhou pelo mundo, mudando nossa compreensão dos números. Ao aceitar o zero, conseguimos fazer cálculos de forma mais eficiente, o que levou a avanços em ciência, engenharia e tecnologia. Hoje, o zero é a base do nosso entendimento de matemática e do mundo digital. Você consegue imaginar como faríamos matemática ou ciência sem ele? É incrível como uma ideia tão simples como o zero mudou o curso da história. Prepare-se para se surpreender com a arte da transformação. Sergei Cadenas é um artista talentoso que cria retratos incríveis que mudam dependendo da sua posição. Suas obras impressionantes refletem o passar do tempo, através de sutis mudanças nas expressões faciais, tornando cada percepção única. Ao caminhar ao redor de suas obras, você pode notar como um sorriso se transforma em um olhar pensativo, ou como uma cor vibrante se torna mais suave. Essas transformações não são apenas truques visuais, elas contam uma história que se desenrola a partir do seu ponto de vista. Cadenas destaca como a arte pode tocar não apenas os olhos, mas também as emoções, levando os espectadores a refletirem sobre suas próprias experiências e sentimentos. Cada ângulo revela uma nova camada da narrativa,
incentivando você a buscar significados mais profundos. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de uma obra de cadenas, não se esqueça de caminhar ao redor e ver como a história se desdobra de maneiras novas e inesperadas. E se eu disser que Kennedy doava seu salário? Durante seu tempo no Congresso e depois como presidente, John F. Kennedy fez uma escolha surpreendente. Ele doou todo o seu salário para a caridade. Essa decisão refletia seu profundo compromisso com o serviço público e a ajuda aos necessitados. Em vez de guardar um salário significativo que recebia em cargos políticos, Kennedy queria se concentrar em ter um impacto positivo. Suas doações apoiaram várias iniciativas, incluindo educação e saúde, visando melhorar a vida de muitos americanos. Ao dar esse passo ousado, Kennedy se tornou um exemplo de generosidade e liderança, inspirando muitos. Isso levanta questões sobre a responsabilidade das figuras públicas e como elas podem ajudar suas comunidades. Não seria maravilhoso se mais líderes seguissem seu exemplo e usassem seus recursos para o bem comum? O legado de Kennedy continua a nos lembrar que a verdadeira liderança está no altruísmo e no desejo de ajudar os outros. Contas antigas revelam segredos da autoexpressão humana. Esses artefatos incríveis, provavelmente usados como colares ou pulseiras por nossos ancestrais, nos oferecem uma visão fascinante de suas vidas. Arqueólogos acreditam que essas contas não eram apenas acessórios bonitos. Elas podiam simbolizar status social, identidade pessoal ou pertencimento a um grupo. Imagine-se caminhando por uma comunidade vibrante, onde cada adorno conta sua própria história. A inclusão de tais itens decorativos no cotidiano mostra como as pessoas sempre valorizaram a autoexpressão e a conexão por meio das joias. Diferentes cores, designs e materiais podiam ter significados variados, refletindo a cultura e a estrutura social da época. Cada conta poderia simbolizar a trajetória de uma pessoa, suas crenças ou laços com a comunidade, transformando esses pequenos objetos em poderosos símbolos da nossa essência. Que outros segredos essas antigas relíquias podem esconder sobre nossos antepassados? Difícil de acreditar, mas as nuvens podem parecer animais. Esse fenômeno incrível se chama Nefalacochídea e inspira muitas pessoas. Você já deitou na grama, olhou para o céu e viu uma nuvem fofinha que parecia um coelho ou um dragão? Você não está sozinho. A Nefalacochídea acontece quando nosso cérebro conecta formas aleatórias das nuvens a imagens familiares do nosso mundo. A natureza suave e volumosa das nuvens, junto com nossa tendência natural de ver padrões, nos permite perceber essas figuras brincalhonas. Crianças e adultos usam a imaginação para encontrar animais, rostos e até objetos no céu. Esse exercício mental divertido traz não só prazer, mas também desenvolve a imaginação e a criatividade. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, reserve um momento para olhar para cima e deixar sua mente imaginar animais escondidos entre as nuvens. Que formas você descobrirá? Você já se perguntou por que o mossaito brilha tanto? O mossaito, uma pedra preciosa única descoberta pela primeira vez em uma cratera de meteorito, está se tornando cada vez mais popular no mundo das joias devido ao seu brilho impressionante e incrível dureza. Embora seja quase tão resistente quanto os diamantes, o mossaito se destaca pelo seu brilho, que muitos consideram até mais intenso do que o dos pedras tradicionais. Outra característica atraente do mossaito é que a maioria dele é criada em laboratórios hoje em dia. Isso não só garante uma oferta estável, mas também o torna uma escolha mais sustentável para aqueles que se preocupam com o impacto da mineração de diamantes no meio ambiente. O mossaito, criado em laboratório, possui as mesmas propriedades físicas e ópticas que as pedras naturais, mas sem as questões éticas. Portanto, se você está procurando um anel de noivado ou apenas uma joia bonita, o mossaito oferece uma opção deslumbrante que brilha tão intensamente, se não mais, do que os diamantes. Difícil de acreditar, mas a neve, na verdade, não é branca. A aparência única da neve é determinada pela sua estrutura e não pela cor. Quando olhamos para a neve, vemos uma camada branca e brilhante, mas cada floco de neve é, na verdade, semi-transparente, o que significa que ele deixa a luz passar sem absorvê-la. Os flocos refletem e dispersam a luz do sol, criando aquele aspecto branco intenso que associamos ao inverno. Na verdade, quanto mais flocos de neve, mais luz é dispersa, aumentando a brancura.
Por causa dessa dispersão, a neve pode até parecer azulada em certas condições, como em camadas profundas de neve ou ao pôr do sol. Então, da próxima vez que você aproveitar um dia de neve, lembre-se de que os flocos macios e fofos são mais parecidos com pequenas prismas, criando um espetáculo lindo ao interagir com a luz. Não é uma reviravolta interessante para algo tão comum? Você já se perguntou como os traços são transmitidos? Gregor Mendel, um monge e matemático austríaco, fez descobertas revolucionárias sobre a hereditariedade no século XIX. Ao realizar experimentos cuidadosos com ervilhas, ele identificou princípios que explicam como os traços são passados de geração para geração. Ao cruzar diferentes variedades dessas plantas, Mendel determinou os alelos dominantes e recessivos, essencialmente versões dos genes que controlam características como cor e altura. Por exemplo, ele descobriu que um alelo dominante pode ocultar a presença de um recessivo, resultando em certos resultados na prole das plantas. Seu trabalho lançou as bases da genética moderna, mudando nossa compreensão da biologia e abrindo caminho para futuras pesquisas. Hoje, os princípios de Mendel são fundamentais em áreas como agricultura e medicina, ajudando-nos a entender tudo, desde a seleção de plantas até doenças genéticas. Como as observações de um simples monge mudaram o mundo da ciência. Você conhece o raro peixe pescadito? Esse incrível peixe de aquário, famoso por suas cores vibrantes e padrões únicos, se tornou o peixe mais caro do mundo devido à sua raridade. O pescadito é encontrado em regiões específicas e é não apenas um belo complemento para qualquer aquário, mas também um símbolo de exclusividade. Existem menos de 500 desses seres na natureza e sua população diminuiu drasticamente, tornando cada um deles muito desejado por colecionadores. Ter um pescadito em seu aquário não é apenas uma declaração de status, mas também uma responsabilidade, pois exige cuidados especiais. Eles precisam de um habitat adequado com água limpa, temperatura ideal e alimentação balanceada para um crescimento saudável. Com o aumento da demanda por pescaditos, os esforços para proteger sua população se tornam extremamente importantes. Se você está disposto a investir tempo e dinheiro, ter um pescadito pode ser uma experiência incrível. Não só embelezará seu aquário, mas também ajudará a preservar essa espécie única. Você está pronto para mergulhar no mundo dos peixes raros? O tempo é um mistério, mas o que é um segundo? Um segundo é uma unidade de medida interessante, que representa uns 60 avos de um minuto. O tempo é dividido em minutos, cada um com 60 segundos. Esse sistema de medição vem de civilizações antigas, que usavam a base 60. O uso de segundos nos permite medir momentos curtos em nosso dia a dia, desde o tempo de uma corrida até o tempo que nossa música favorita toca. Cientistas e astrônomos também dependem dos segundos para acompanhar o movimento dos corpos celestes ou realizar experimentos. Curiosamente, nossa definição de segundo mudou. Hoje, ela é baseada nas oscilações dos átomos de césio, o que nos dá uma maneira muito precisa de medir o tempo. Essa precisão é crucial em tecnologias, navegação e até na sincronização de redes de comunicação globais. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se do caminho que cada segundo percorreu para te ajudar a não se atrasar. Você consegue imaginar um país que promove a liberdade de imprensa em 1766? A Suécia alcançou esse marco incrível ao aprovar a primeira lei de liberdade de imprensa, que estabeleceu os direitos dos jornalistas e da mídia que valorizamos hoje. Essa lei revolucionária permitiu que os cidadãos publicassem informações livremente, sem censura do governo, promovendo transparência e responsabilidade. Ao apoiar esses direitos, a Suécia inspirou outros países a adotarem princípios semelhantes, levando a um movimento global pela liberdade de imprensa. Em uma época em que muitos países restringiam informações e controlavam discussões públicas, a ousada decisão da Suécia foi um ponto de virada na história. Hoje, entendemos que uma imprensa livre é essencial para a democracia, ajudando a proteger os direitos dos cidadãos e a conter interesses poderosos. A ousadia da Suécia em 1766 ainda ressoa em nossos corações, lembrando-nos da importância da liberdade de expressão. Você consegue imaginar um mundo sem ela? Você sabe o que realmente move nossas emoções? Na verdade, a intensa felicidade ou a profunda tristeza podem ativar áreas semelhantes no nosso cérebro. A amígdala e o córtex pré-frontal, duas regiões-chave para processar sentimentos, mostram essa incrível coincidência.
É por isso que você pode chorar de alegria em um casamento ou durante uma cena emocionante em um filme. O cérebro nem sempre distingue felicidade de tristeza. Em vez disso, ele mistura essas emoções intensas. Essa conexão revela como as emoções humanas podem ser complexas. Isso destaca que nossas reações emocionais não são simples e não se limitam a um único sentimento. Elas frequentemente se misturam, mostrando a profundidade da nossa experiência. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de emoções, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando ativamente, transformando alegria e tristeza em uma rica paleta de sentimentos. Prepare-se para descobrir as misteriosas bruxas de Shakespeare. Em uma de suas peças mais conhecidas, as bruxas de Shakespeare pronunciam uma famosa encantamento sobre o olho do tritão. Embora isso pareça um ingrediente estranho, na verdade, essa frase era um código inteligente para várias ervas e plantas. Em vez de tritões reais, essas bruxas provavelmente se referiam a coisas mais comuns, como sementes de mostarda e folhas de azevinho, ingredientes familiares ao público da época. Esse detalhe interessante destaca como Shakespeare enriqueceu suas obras com simbolismo e significados ocultos, permitindo que o público compreendesse melhor os personagens e suas motivações. As bruxas, muitas vezes vistas como símbolos de caos e imprevisibilidade, usavam essa linguagem codificada para evocar tanto medo quanto admiração. Isso também reflete a importância da natureza e da fitoterapia na vida cotidiana das pessoas da era elisabetana. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase estranha, lembre-se de que Shakespeare a usou para se conectar com o mundo natural e criar uma atmosfera de mistério e magia. Não é incrível como a linguagem pode transformar plantas comuns em símbolos do sobrenatural? Acredite ou não, mas na Escócia está a rua mais curta do mundo. Essa pequena rua fica na charmosa vila de Efraim e tem apenas 6 pés de comprimento, tornando-se um lugar incrível para viajantes curiosos. Essa rua é tão curta que só comporta a porta de entrada de um prédio, o que a torna única. Visitantes costumam parar para tirar fotos e se surpreender com como algo tão pequeno pode ter o título de Rua Mais Curta do Mundo. Apesar de seu tamanho, Efraim destaca o charme das vilas escocesas e nos lembra que, às vezes, as coisas menores podem capturar nossa imaginação. Então, da próxima vez que você estiver na Escócia, não deixe de visitar essa pequena maravilha e pense no que mais você pode descobrir em lugares que menos espera. E se os robôs puderem nos ajudar a ficar seguros? O robô policial Spot da Boston Dynamics não é apenas uma tecnologia impressionante, é uma verdadeira revolução para a polícia de Nova York. Este robô de 4 patas foi projetado para operar em situações de alto risco, onde os policiais humanos podem estar em perigo. Imagine uma situação com uma ameaça potencial, como uma barricada ou um perigo ativo. Em vez de enviar policiais, o Spot pode explorar a área, coletar dados em tempo real e transmitir informações importantes. Isso não só aumenta a segurança dos oficiais, mas também torna a resposta mais eficiente. Com sensores e câmeras modernas, o robô Spot ajuda a polícia de Nova York a tomar decisões informadas, reduzindo riscos para todos. Com suas capacidades únicas, ele abre caminho para um futuro onde tecnologia e forças de segurança trabalham juntas para proteger as comunidades. Não é incrível? Os dentes podem realmente recuperar raízes? Absolutamente! Se um dente for arrancado, você tem a chance de salvá-lo, colocando-o de volta rapidamente. Essa incrível habilidade está ligada aos processos naturais de cicatrização do seu corpo. O mais importante é o tempo. Quanto mais rápido você agir, maior a chance de sucesso. Primeiro, enxague o dente com água, mas não esfregue para não danificar sua estrutura. Depois, coloque o dente de volta no lugar, garantindo que ele esteja na posição correta. Se isso parecer muito difícil, você pode colocar o dente em um pequeno recipiente com leite ou solução salina por um tempo. Em seguida, apresse-se para o dentista para obter ajuda profissional. Ele poderá estabilizar o dente e acompanhar sua cicatrização. Esse fato interessante nos lembra que, embora nosso corpo tenha habilidades incríveis de cura, ele ainda precisa de ajuda qualificada para uma recuperação bem-sucedida. Então, da próxima vez que você enfrentar uma emergência odontológica, lembre-se de manter a calma e agir rapidamente. Seu dente ainda pode ser salvo. Você sabia sobre os dados estatísticos surpreendentes dos soldados americanos? Durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado americano médio tinha 1,73 metros de altura e pesava apenas 65 quilos. Esses números podem parecer modestos hoje, mas dizem muito sobre os padrões militares da época.
Curiosamente, após o treinamento básico, esses recrutas geralmente ganhavam bastante peso. Muitos aumentavam de 2 a 9 quilos, o que não só melhorava sua força, mas também aumentava sua prontidão para o combate. Além disso, o volume do peito deles também aumentava, em média, em 2,5 centímetros. Essa transformação mostra o quão importantes são a preparação física e a disciplina militar para preparar os soldados para os desafios que enfrentavam. Então, da próxima vez que você pensar na história, considere como esses detalhes refletem as mudanças na forma física e no treinamento ao longo das décadas. O que mais podemos aprender sobre o passado? Essa história fascinante começa na década de 1850, quando apenas 24 coelhos foram soltos perto de Melbourne para caça. Graças à sua alta taxa de reprodução, esses coelhos se multiplicaram rapidamente, alcançando impressionantes 2 milhões em apenas 6 anos. Esse crescimento acelerado causou sérios problemas para o ecossistema australiano. Ao se alimentarem de plantas nativas, eles desestabilizaram a cadeia alimentar e contribuíram para a erosão do solo. Os coelhos passaram a competir com espécies locais por recursos, levando à diminuição de algumas plantas e animais únicos. A situação se tornou tão grave que o governo precisou intervir, implementando diversas medidas de controle, incluindo a construção de cercas para coelhos. Essa história selvagem serve como um forte lembrete de como uma única introdução pode desencadear uma reação em cadeia no ecossistema, destacando o frágil equilíbrio da natureza e as consequências inesperadas das ações humanas. Você pode se surpreender. Cabelos podem levantar elefantes. Uma cabeça cheia de cabelos humanos é surpreendentemente forte e pode suportar até 12 toneladas, o que equivale ao peso de 2 elefantes adultos. Embora cada fio de cabelo pareça frágil, juntos eles formam uma corda natural resistente e eficaz. Essa incrível resistência levou ao uso de cabelos em várias áreas ao longo da história. Por exemplo, culturas antigas usavam fibras de cabelo para fazer cordas e redes, mostrando sua excepcional durabilidade. Hoje, as pessoas ainda usam cabelos humanos em perucas, extensões e até na arte do artesanato. Os cabelos não apenas trazem estilo e beleza, mas também destacam a capacidade do nosso corpo de produzir materiais fortes e funcionais. Então, da próxima vez que você escovar os cabelos, pense na incrível força que se esconde nesses fios delicados. Não é surpreendente como algo que parece frágil pode ter uma força tão incrível? Um fato interessante sobre os sons em filmes de terror. A máquina dos pesadelos é um instrumento incrível, criado especialmente para produzir aqueles sons assustadores que associamos a filmes de terror. Imagine, ela gera sons sinistros que fazem os cabelos se arrepiarem, adicionando um elemento importante à atmosfera de medo. Desde os rangidos de uma casa assombrada, até os sussurros inquietantes que pairam na escuridão, esses sons são essenciais para imergir os espectadores na experiência aterrorizante. Sem essa máquina única, muitos filmes de terror não conseguiriam criar a tensão que mantém o público na ponta da cadeira. Manipulando diferentes sons e alturas, os designers de som conseguem evocar sentimentos de medo e ansiedade, transformando uma cena comum em um momento emocionante. Você já parou para pensar como o som pode mudar sua percepção do filme? Na próxima vez que você assistir a um filme de terror, preste atenção aos sons. Você pode descobrir que a trilha sonora desempenha um papel fundamental no medo. Que arte incrível está por trás desses sons assustadores? E se eu disser que os espelhos podem enganar seus olhos? É verdade. A forma do espelho influencia muito como nos vemos. Por exemplo, um espelho curvo pode distorcer a percepção da altura e largura. Quando você está na frente de um espelho levemente curvado, pode parecer mais alto, mais baixo, mais largo ou até mais magro do que realmente é. Isso não é apenas uma brincadeira, pode afetar seriamente como você vê sua aparência. Nos banheiros onde muitos de nós começam o dia, esses reflexos enganosos podem levar a ideias irreais sobre o corpo. Na próxima vez que você se olhar escovando os dentes, pense no que esse espelho realmente está dizendo. Você está vendo a si mesmo de verdade ou apenas o reflexo de uma distorção? Espelhos não são apenas vidro, eles podem impactar inesperadamente nossa percepção de nós mesmos. Prepare-se para se surpreender com o vidro inquebrável. Cientistas desenvolveram um tipo revolucionário de vidro que quase não quebra, inspirado na incrível estrutura das conchas marinhas. Este novo material imita habilidosamente o design em camadas do nácar encontrado nas conchas de moluscos.
Ao replicar essas camadas naturais, o vidro alcança uma resistência e flexibilidade incríveis, permitindo suportar grandes impactos sem se romper. Imagine telas de smartphones que não quebram ao cair, ou janelas à prova de balas que suportam impactos poderosos. Essa inovação pode transformar muitos produtos que usamos diariamente, aumentando a segurança e a durabilidade como nunca antes. Seja na construção, eletrônica ou transporte, esse vidro inquebrável pode mudar nossa percepção sobre segurança e design. Não é empolgante pensar em como pode ser nosso futuro com materiais tão incríveis? E se eu te contar sobre a maior vinícola do mundo? A vinícola Mileste Messe, na Moldávia, possui a maior coleção de vinhos do planeta, com quase 2 milhões de garrafas. Essa impressionante coleção está armazenada em uma incrível rede de túneis subterrâneos que se estendem por 200 quilômetros. Os túneis foram escavados em calcário durante a construção da capital da Moldávia e criam condições ideais para o envelhecimento do vinho. A temperatura em torno de 10 graus Celsius e a umidade entre 85% e 95% são perfeitas para preservar os sabores e aromas do vinho. Os visitantes podem fazer passeios pelos túneis, explorando a fascinante história e a arte da vinicultura na Moldávia. Seja você um amante do vinho ou apenas um viajante curioso, Mileste Messe oferece uma experiência incrível que combina beleza natural e engenhosidade humana. Você já pensou em explorar um mundo subterrâneo tão incrível? Prepare-se para se surpreender com o clássico Gin Tônica. Este coquetel refrescante é feito com apenas 2 ingredientes principais, gin e água tônica, criando uma bebida borbulhante e vibrante que muitos adoram. Frequentemente é decorado com uma fatia de limão, e o gin tônica tem um estilo sofisticado, mas descontraído, que encanta os apreciadores de bebidas há gerações. Sua história remonta ao século XIX, quando oficiais britânicos na Índia misturavam gin com água tônica, que contém quinina, um composto amargo que ajudava a prevenir a malária. Com o tempo, essa mistura simples se transformou em um coquetel icônico, conhecido hoje por seu sabor fresco e propriedades revigorantes. Perfeito para noites de verão ou encontros com amigos, o gin tônica não é apenas saboroso, mas também versátil, permitindo a criação de variações únicas, com diferentes botânicos e guarnições. Então, da próxima vez que você desfrutar dessa bebida clássica, estará saboreando um pedaço da história. Qual é a sua versão favorita desse eterno favorito? Você sabia que a palavra mace não tem rima perfeita? É verdade. Em inglês, poetas e compositores frequentemente enfrentam dificuldades ao tentar usar a palavra mace em suas obras. Isso acontece porque, apesar de haver muitas palavras, não existe nenhuma que rime perfeitamente com mace. Essa peculiaridade inspira a criatividade. Os poetas muitas vezes precisam usar rimas aproximadas ou mudar suas frases. Por exemplo, eles podem usar palavras como grupo ou pressentimento, que soam semelhantes, mas não são exatas. Essa característica curiosa da língua mostra o quão rica e complexa pode ser a língua inglesa. Também nos lembra de coisas que tomamos como garantidas, como palavras que rimam perfeitamente. Essa raridade é parte do que torna a escrita de poesia e letras de músicas uma tarefa tão fascinante. O que você acha que os poetas fazem para lidar com essa situação complicada de rima? Você sabia que os cavalos podem dormir em pé? Os cavalos têm uma maneira surpreendente de descansar que pode te surpreender. Embora possam cochilar tanto em pé quanto deitados, esses magníficos animais geralmente preferem dormir em pé. Esse hábito incomum está ligado aos seus instintos de sobrevivência. Como animais de presa, eles precisam estar prontos para fugir a qualquer momento se houver perigo. Sua anatomia única desempenha um papel crucial nessa habilidade, permitindo que eles travem as articulações das patas para manter o equilíbrio enquanto cochilam. Na verdade, quando os cavalos estão em pé e descansando, eles podem entrar em um sono leve, permanecendo atentos a qualquer som ou movimento estranho. No entanto, para um sono mais profundo, eles às vezes se deitam, embora prefiram fazer isso em um ambiente seguro, onde se sentem protegidos. Observar um cavalo cochilando em pé é um lembrete de como a natureza dota os animais de adaptações incríveis para sobreviver na selva. Não é incrível como a evolução molda até mesmo os comportamentos mais simples? Acredite ou não, lesmas carregam suas casas com elas. Esses seres incríveis têm conchas duras e espiraladas que servem como uma importante proteção.
Feitas principalmente de carbonato de cálcio, as conchas crescem junto com as lesmas, permitindo que elas fiquem seguras de predadores famintos e condições climáticas adversas. Quando enfrentam perigo, as lesmas podem rapidamente se retrair para suas conchas, fechando a entrada com muco ou uma tampa chamada opérculo, que oferece proteção extra. Essa adaptação inteligente ajuda-as não apenas a evitar a desidratação, mas também a ter um abrigo aconchegante em tempos difíceis. Imagine poder levar sua casa com você para qualquer lugar. Na próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que sua concha única não é apenas um elemento bonito, mas uma proteção vital na natureza. Você sabia que o sabor das cerejas depende da variedade? Essa fruta incrível é realmente única. As cerejas são os únicos frutos que podem mudar seu sabor, de acordo com a variedade e o clima em que crescem. Por exemplo, as cerejas doces como a Bing e a Rainier são conhecidas por seu sabor suculento e doce. Elas crescem muito bem em climas quentes, absorvendo a luz do sol, o que ajuda a intensificar seus açúcares naturais. Por outro lado, temos as cerejas azedas, como a Montmorency, que tem um sabor ácido. Essas cerejas geralmente prosperam em lugares mais frios, onde o clima pode acentuar sua acidez. É surpreendente como muitas variedades de cerejas podem criar experiências de sabor completamente diferentes, oferecendo uma gama que vai do doce ao azedo. É por isso que as cerejas doces são frequentemente usadas em sobremesas, enquanto as azedas são usadas em tortas ou geleias. Então, da próxima vez que você saborear cerejas, pense na incrível jornada que elas percorreram para oferecer sabores tão diversos. Você sabia sobre a embaixada falsa dos Ewa em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos Ewa em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados. Tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Difícil acreditar que é seguro filmar ursos. Por muitos anos, operadores da National Geographic e da BBC usaram gaiolas especiais para observar ursos em seu habitat natural de forma segura. Essas gaiolas bem projetadas permitem que os cineastas se aproximem da vida selvagem sem ameaçar os animais ou a si mesmos. Imagine uma mamãe urso e seus filhotes brincando na lente da câmera, suas travessuras se desenrolando em detalhes incríveis. As gaiolas garantem uma distância segura para a equipe de filmagem, oferecendo uma janela para o dia a dia dos ursos, desde a alimentação até o aprendizado de como caçar. Esse método único de filmagem não só captura imagens impressionantes, mas também aprofunda nossa compreensão do comportamento dos ursos e da ecologia. Ao usar essas gaiolas, os cineastas conseguem minimizar o estresse dos animais e garantir sua segurança. Observar como a mamãe urso interage com seus filhotes nos ensina lições valiosas sobre a maternidade na natureza e os laços que se formam no ambiente selvagem. Então, da próxima vez que você assistir a um documentário sobre a vida selvagem, lembre-se dos esforços incríveis feitos para filmar essas criaturas maravilhosas de forma segura e respeitosa. O que você acha dessa abordagem inovadora? Difícil de acreditar, mas Phobos pode ser uma enorme pilha de destroços. O maior satélite de Marte, Phobos, surpreende os cientistas com sua baixa densidade. Na verdade, cerca de 25–35% do volume de Phobos pode ser espaço vazio ou material poroso. Essa característica incomum sugere que Phobos não é um satélite sólido como a Lua da Terra. Em vez disso, os pesquisadores acreditam que ele pode ser uma pilha de destroços, composta por materiais rochosos soltos. Essa estrutura quase caótica levanta questões interessantes sobre a origem e a história do satélite. Alguns cientistas sugerem que pode ser um remanescente de um corpo celeste maior que se desintegrou há muito tempo.
Compreender Phobos nos ajuda a desvendar os mistérios do nosso sistema solar e como os satélites se formam ao redor dos planetas. O que mais podemos aprender sobre este fascinante satélite marciano? O que realmente influencia o nosso clima? A interação entre a atmosfera da Terra, as correntes oceânicas e a energia solar forma o clima que vemos todos os dias. Essa conexão complexa é a base dos nossos sistemas climáticos. Por exemplo, o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, afeta a direção dos ventos ao redor do mundo. Ele ajuda a formar importantes correntes de vento, como os alísios e as correntes de jato, que definem o clima em diferentes regiões. Esses padrões são essenciais não apenas para entender o clima do dia a dia, mas também para fenômenos climáticos maiores, como furacões e monções. Quando as correntes oceânicas e os ventos interagem, podem surgir tempestades que afetam o clima local e até têm consequências globais. Diferentes regiões do mundo experimentam fenômenos climáticos variados devido a esses padrões em mudança, resultando em zonas climáticas únicas. Então, da próxima vez que você conferir a previsão do tempo, lembre-se de que não se trata apenas de nuvens e sol. Há um mundo inteiro de interações científicas por trás disso. Por que o espirro tem um nome tão estranho? A antiga palavra inglesa para espirro era pheneusan, que está relacionada ao som do espirro e como as pessoas o descreviam no passado. Incrível, não é? A palavra pheneusan mudou ao longo do tempo, se transformando com a evolução da língua inglesa, até chegarmos à palavra sneeze que usamos hoje. Essa mudança ilustra um aspecto fascinante da língua. Ela não é apenas um conjunto de regras e estruturas. Ela se adapta com base na experiência humana e nos sons do nosso dia a dia. Quando alguém espirra, o som que produz é tão característico que influenciou a própria palavra que usamos para descrevê-lo. Não é incrível? As palavras evoluem, capturando momentos no tempo e nos conectando com nosso legado. Essa conexão entre nossa experiência e a linguagem nos ajuda a entender não apenas como nos comunicamos, mas também como interagimos com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro, pense na história por trás desse som simples. Quais outras palavras na língua inglesa têm origens surpreendentes? Você pode se surpreender. A Terra já foi uma enorme bola de neve. Há cerca de 650 a 800 milhões de anos, nosso planeta passou por um evento incrível conhecido como Terra-Neve, quando grande parte de sua superfície, incluindo os oceanos, congelou completamente. Imagine um mundo onde o gelo se estendia de polo a polo, cobrindo até regiões tropicais. Cientistas encontraram depósitos de gelo nesses lugares quentes, indicando que enormes camadas de gelo mudaram o clima do planeta. A teoria sugere que a temperatura caiu tanto que o gelo começou a refletir a luz solar, resfriando ainda mais a Terra. Esse ciclo criou um frio autossustentável que durou milhões de anos. É impressionante pensar em como mudanças climáticas extremas permitiram que a vida se adaptasse e evoluísse depois, abrindo caminho para a rica biodiversidade que vemos hoje. Como a vida conseguiu sobreviver em uma época tão fria? Você já se perguntou como começou a história da Papa John's na despensa? Em 1984, John Schnatter decidiu abrir sua primeira pizzaria em uma pequena despensa em um bar que ele possuía, junto com seu pai, em Indiana. Pode parecer um começo modesto, mas foi desse simples passo que nasceu uma grande império de pizzas. Com foco em ingredientes de qualidade e satisfação do cliente, a Papa John's rapidamente ganhou popularidade. Hoje é a terceira maior rede de pizzarias do mundo, com mais de 5.500 estabelecimentos em 49 países. Isso significa que amantes de pizza ao redor do mundo podem desfrutar de seus pratos exclusivos. Embora tudo tenha começado em um ambiente tão simples, a história de sucesso da marca é uma prova de dedicação, trabalho árduo e paixão pela boa comida. Da despensa ao reconhecimento mundial, a Papa John's continua a crescer, provando que grandes coisas podem surgir dos lugares mais inesperados. Você sabia que os girassóis podem conter milhares de sementes? Um girassol maduro pode ter de 500 a 2.000 sementes em seu centro, tornando-se uma fonte de nutrientes. Essas plantas vibrantes e alegres não apenas embelezam os jardins, elas desempenham um papel importante em nosso ecossistema e na agricultura. Os pássaros adoram suas sementes, o que as torna essenciais para a vida selvagem. Para os humanos, as sementes de girassol são um lanche popular, ricas em gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas. Além disso, são importantes para a produção de óleo vegetal, usado na culinária e na indústria alimentícia.
A versatilidade dos girassóis não para por aí, pois também podem ser usados para produzir biodiesel. Então, da próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que cada flor guarda um tesouro de sementes, sustentando tanto a natureza quanto nossas cozinhas. É verdade que um menino lutou na Primeira Guerra Mundial? Pode parecer inacreditável, mas Momčilo Gavrić tinha apenas 8 anos quando se juntou ao exército sérvio durante a Grande Guerra. Após perder sua família nesse conflito devastador, ele se tornou soldado, atuando como mensageiro e combatente. Apesar de sua pouca idade, Momčilo demonstrou coragem e astúcia excepcionais, atravessando campos de batalha perigosos para entregar mensagens importantes e apoiar seus companheiros. Sua história destaca os horrores enfrentados por muitos durante a guerra, especialmente as crianças inocentes envolvidas em conflitos de adultos. A bravura de Momčilo, que serviu em uma das guerras mais cruéis da história, levanta muitas questões sobre a infância e a resiliência diante de dificuldades inimagináveis. Como um menino tão jovem pôde ser tão corajoso? Difícil de acreditar, mas o álcool pode melhorar suas habilidades de tiro. No mundo do tiro, alguns atletas descobrem que uma pequena quantidade de álcool, surpreendentemente, os ajuda a ter um desempenho melhor. Isso vai contra os conselhos comuns que alertam sobre o consumo de álcool antes das competições. Por que isso acontece? Quando os atletas tomam um gole, o álcool pode agir como um calmante, reduzindo a ansiedade e ajudando a estabilizar as mãos. A ideia é que um leve relaxamento pode levar a uma melhor concentração e precisão, qualidades essenciais para acertar alvos pequenos. Claro, é importante lembrar que a moderação é fundamental. Muito álcool pode ter consequências desastrosas. Então, embora a ideia de uma bebida antes da competição possa parecer louca, a ciência por trás disso é sempre um equilíbrio entre manter a clareza e aliviar a tensão. Será que uma bebida moderada pode se tornar sua arma secreta em um jogo tenso? Vamos revelar a verdade sobre o couro Shell Cordovan. Este material único vem do tecido conectivo na parte traseira do cavalo, tornando-se um tesouro raro no mundo do couro. Diferente do couro animal comum, o Shell Cordovan é conhecido por sua durabilidade excepcional e aparência magnífica. Calçados feitos desse couro possuem qualidades incríveis, como impermeabilidade e resistência a vincos, o que significa que mantém sua beleza por mais tempo. Além disso, exigem pouca manutenção. Na verdade, não é necessário polir para manter o brilho. A exclusividade do Shell Cordovan é destacada pelo fato de que apenas 2 grandes fábricas de couro no mundo o produzem, tornando-se uma aquisição valiosa para os amantes de calçados exigentes. Devido à sua resistência e aparência clássica, os calçados de Shell Cordovan podem durar a vida toda, oferecendo conforto e estilo. Não é surpreendente como algo tão bonito pode vir de uma fonte tão incomum? Acredite ou não, Los Angeles tinha um nome longo. A vibrante cidade de Los Angeles que conhecemos hoje, originalmente se chamava El Pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Angeles de Porciúncula. Esse nome significa Cidade de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos de Porciúncula, e reflete a rica herança espanhola da região. Fundada em 1781, a vila foi nomeada em homenagem à Virgem Maria, destacando as profundas raízes religiosas dos primeiros colonizadores. Com o tempo, à medida que a população crescia e a cidade se expandia, os moradores decidiram encurtar o nome para Los Angeles, que em espanhol significa Anjos. Essa mudança também refletiu a identidade em transformação da cidade, de uma pequena vila para uma das maiores e mais vibrantes cidades do Zeuara. Então, da próxima vez que você estiver em Los Angeles, lembre-se de suas longas raízes. Você consegue imaginar como seria chamá-la pelo nome completo? Você sabia que o solo está cheio de vida? Em uma colher de chá de solo, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esse fato incrível mostra a diversidade biológica que está bem debaixo dos nossos pés. Nessa pequena colher podemos encontrar bactérias, fungos e até minúsculos protozoários, que desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Esses micro-organismos ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e apoiar o crescimento das plantas, tornando-os essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a diversidade microbiana varia de acordo com o local, influenciada por fatores como clima, vegetação e composição do solo. Isso significa que 2 colheres de chá de solo nunca serão iguais.
Compreender esse mundo microscópico nos ajuda a valorizar a complexidade da vida e a importância de um solo saudável para a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que a terra que você vê é uma comunidade vibrante de organismos vivos, esperando para ser descoberta. Você sabia que os cervos estão invadindo o Japão? Nos últimos anos, a população de cervos tem crescido em várias regiões do Japão, o que gera preocupações sobre o impacto no meio ambiente e na agricultura. Esses cervos vagantes comem as colheitas e entram nas áreas urbanas, por isso o governo japonês decidiu criar a Associação Nacional de Lobos. Qual é a missão deles? Trazer os lobos de volta ao ecossistema. Os lobos são predadores naturais dos cervos, o que pode ajudar a manter o equilíbrio populacional. Essa iniciativa empolgante é uma combinação única de restauração ambiental e manejo da vida selvagem. Imagine os lobos vagando novamente pelas florestas do Japão, ajudando a controlar a população de cervos. Em um cenário de convivência entre humanos e vida selvagem, o retorno dos lobos pode resultar em florestas e ecossistemas mais saudáveis. Será que esse plano audacioso pode resolver o problema dos cervos no Japão? Você vai se surpreender ao saber que hipopótamos têm mordidas poderosas. O hipopótamo tem a mordida mais forte entre os mamíferos, exercendo uma pressão de cerca de 800 kg por polegada quadrada. Essa mordida poderosa não serve apenas para mostrar força, é vital para a sua sobrevivência. Hipopótamos se alimentam principalmente de grama, mas quando se sentem ameaçados, suas mandíbulas fortes podem facilmente esmagar ossos, por isso são frequentemente considerados um dos animais mais perigosos da África. Apesar de seu grande tamanho e aparência tranquila, eles podem ser incrivelmente agressivos, especialmente ao defender seu território ou filhotes. Hipopótamos podem correr surpreendentemente rápido em terra e são nadadores fortes na água, tornando-os adversários temíveis. Sua mordida impressionante mostra que não é apenas o tamanho, mas também a força que torna um animal realmente poderoso. Então, da próxima vez que você pensar em músculos, lembre-se do hipopótamo. Quais outras surpresas a natureza nos reserva? Você ficará surpreso ao saber que Marte tem enormes cânions. O Cânion Valles Marineris, em Marte, tem impressionantes 4.000 quilômetros de comprimento, 10 vezes maior que o Grand Canyon na Terra. Este épico cânion revela uma paisagem incrível e diversificada de Marte, trazendo novas informações sobre a história geológica do planeta. Ao contrário do nosso Grand Canyon, que se formou principalmente pela erosão dos rios, o Valles Marineris provavelmente se formou devido a uma combinação de atividade hídrica, movimentos tectônicos e processos vulcânicos. Imagine estar na borda dessa fenda marciana, olhando para uma vasta e árida paisagem com altos penhascos e vales profundos. O tamanho colossal desse cânion ajuda os cientistas a entender as mudanças climáticas que Marte passou ao longo de milhões de anos, sugerindo sua possível capacidade de ter abrigado antigos fluxos de água e até mesmo vida. O que mais podemos descobrir sobre nosso planeta vizinho com características tão fascinantes? Os golfinhos são feitos para a velocidade e podem atingir impressionantes 54 km por hora quando nadam perto da superfície. Essa velocidade incrível os destaca entre outras criaturas marinhas e os torna mais rápidos que muitos nadadores profissionais. Imagine mergulhar em uma piscina e de repente ver um golfinho passando rapidamente. Seus corpos aerodinâmicos e caudas poderosas permitem que deslizem na água com mínima resistência, tornando quase impossível competir com eles para os humanos. Os golfinhos usam sua velocidade para capturar presas, escapar de predadores e se comunicar com outros golfinhos em seu grupo. Essa habilidade notável destaca suas adaptações únicas e confirma que eles são perfeitamente adequados ao seu ambiente oceânico. Portanto, da próxima vez que você vir um golfinho saltando alegremente da água, lembre-se de quão rápido esses seres incríveis podem nadar. É verdade que as pizzas congeladas têm pequenos furinhos? Sim, esses pequenos buracos nas pizzas congeladas não são apenas manchas aleatórias, são uma inteligente escolha de design. Esses furinhos, muitas vezes chamados de furos de ventilação, ajudam a evitar a formação de bolhas de ar durante o cozimento. Quando você coloca a pizza no forno, a massa aquece e pode gerar vapor. Sem esses furinhos, o vapor fica preso e a crosta fica mole, em vez de crocante, como todos nós gostamos.
Esses buracos permitem que o vapor escape, garantindo que sua pizza fique saborosa e não encharcada. Então, da próxima vez que você tirar uma pizza congelada da caixa, reserve um momento para apreciar essa pequena, mas importante escolha de design. Ela desempenha um grande papel em tornar sua experiência com a pizza agradável. Quem diria que um pequeno furo poderia fazer tanta diferença? Por que a sala de concertos Maria impressiona? Esta maravilha arquitetônica ocupa 9.900 metros quadrados de vidro, tornando-se um verdadeiro ponto turístico no deserto. A sala foi projetada para se integrar harmoniosamente à natureza ao redor, refletindo as incríveis cores e texturas do deserto, criando uma experiência visual dinâmica que muda conforme o horário do dia. Quando a luz do sol brilha em sua superfície de vidro, os visitantes podem ver um espetáculo fascinante de luz e sombra, transformando a sala de concertos em uma obra de arte viva. Além de sua beleza, a sala de concertos Maria é um vibrante centro cultural, onde ocorrem concertos de orquestras e eventos comunitários. Suas dimensões e design não apenas melhoram a acústica, mas também convidam as pessoas a interagir com a natureza ao redor. Não importa se você a admira de longe ou desfruta de um concerto dentro dela, a elegância dessa construção fica na memória de cada visitante. Portanto, da próxima vez que você estiver na região, não deixe de visitar e sentir essa maravilha de vidro por si mesmo. Você não vai acreditar no que esconde o Challenger Deep. Este lugar incrível, localizado na Fossa das Marianas, é a parte mais profunda do oceano, alcançando impressionantes 10.194 metros de profundidade. Imagine estar a mais de 7 milhas debaixo d'água, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. Esse ambiente extremo abriga criaturas únicas que se adaptaram a viver sem luz solar e na completa escuridão, como o estranho anfípode conhecido como peixe-gusano radal. Cientistas exploraram o Challenger Deep com modernos submarinos, revelando alguns dos segredos mais bem guardados do oceano. Apesar de sua localização remota, essa área é importante para entender a geologia e os ecossistemas do nosso planeta. No entanto, muito sobre o Challenger Deep ainda é um mistério. Quais descobertas emocionantes estão esperando sob a superfície, aguardando exploradores corajosos para serem reveladas? Difícil de acreditar, mas a passagem Los Caracoles impressiona. Altamente nos Andes, essa rota incrível conecta o Chile e a Argentina. E não é apenas uma forma de ir de um ponto A a um ponto B, é uma aventura para os seus sentidos. Imagine 29 curvas acentuadas que se entrelaçam, proporcionando uma viagem emocionante, com vistas deslumbrantes a cada curva. A 3.200 metros de altura, você se sentirá no topo do mundo. O ar é fresco, a paisagem muda de vales verdes a picos áridos, e frequentemente você pode até ver animais selvagens, como lhamas, em seu habitat natural. Os viajantes costumam ficar encantados com o jogo de luz nas montanhas, enquanto o sol nasce e se põe, colorindo os picos com tons incríveis. Se você está em busca de uma viagem de carro emocionante ou apenas quer apreciar a beleza da natureza, a passagem Los Caracoles é uma jornada inesquecível que vai tirar seu fôlego, não apenas pela altitude. Por que o Bulbasauro combina plantas e dinossauros? Este Pokémon único captura nossa imaginação, unindo características de planta e dinossauro em uma criatura adorável. Bulbasauro é um ótimo exemplo de como a criatividade floresce no universo dos Pokémons. Sua planta bulbosa nas costas simboliza o fascinante mundo da botânica, enquanto sua forma de réptil é inspirada nos dinossauros. Por outro lado, o Gyarados segue um caminho diferente, incorporando aspectos impressionantes da mitologia chinesa sobre dragões. Este Pokémon, semelhante a um dragão, se transforma de um humilde Magikarp, mostrando o tema da persistência e das mudanças. O universo dos Pokémons combina habilmente diferentes elementos culturais e mitológicos, tornando esses personagens próximos e interessantes. Ao unir diversas inspirações, ele convida fãs de todo o mundo a explorar um rico tecido de criatividade. Não é incrível como os jogos podem refletir influências tão variadas? Por que o alumínio é tão comum na Terra? O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 8% de sua composição total. Esse fato surpreendente pode impressionar, especialmente porque raramente encontramos alumínio em sua forma pura.
A razão para isso é sua alta reatividade. O alumínio prefere se combinar com oxigênio e outros elementos em vez de existir sozinho. Na natureza, ele é encontrado principalmente em minerais como a bauxita, que é uma mistura de óxidos e hidróxidos de alumínio. A extração da bauxita nos permite obter o alumínio, que é então processado para diversas aplicações, desde latas até peças de aviões. Sua leveza e resistência à corrosão o tornam popular em várias indústrias. Então, quando você vê alumínio, lembre-se de que ele percorreu um longo caminho da crosta terrestre até a sua cozinha. Não é incrível como um material tão comum tem uma origem tão complexa? O que realmente dá a Istambul seu charme único? Istambul é uma cidade como nenhuma outra, localizada em 2 continentes, Europa e Ásia. Essa posição geográfica incrível é garantida pelo Estreito de Bósforo, uma importante via navegável que conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Isso não só torna Istambul um centro comercial significativo, mas também cria uma ponte cultural vibrante, onde o Oriente encontra o Ocidente. Imagine-se passeando por mercados movimentados, cheios de especiarias, comida de rua deliciosa e rica história, enquanto está em 2 partes diferentes do mundo. A mistura de diversas culturas em Istambul é uma fusão de tradições, culinária e idiomas, refletindo seu lugar único na história. Desde a majestosa Hagia Sophia até as encantadoras ruas do lado asiático, cada canto conta uma história sobre como esta cidade foi moldada por sua localização singular. Não é incrível como uma cidade pode oferecer experiências tão diversas? Ed Slovic é lembrado na história americana como o único soldado condenado e fuzilado por deserção desde a Guerra Civil. Servindo como soldado raso durante a Segunda Guerra Mundial, ele não suportou a pressão do combate e os horrores da guerra. Em 1944, ele desertou de sua unidade várias vezes, tentando escapar da violência ao seu redor. Infelizmente, em vez de clemência, suas ações resultaram em um rápido tribunal militar. Em 1945, Slovic foi fuzilado, deixando uma marca sombria na história, como um símbolo das consequências severas para aqueles que abandonaram o campo de batalha. Seu caso gerou debate sobre o tratamento dos soldados e a política de deserção. A história de Ed Slovic serve como um lembrete assustador das dificuldades enfrentadas pelos soldados e das regras rígidas de conduta militar em tempos turbulentos. Por que seu destino foi tão cruel em um país que valoriza a liberdade? Prepare-se para se surpreender com Sirius, nossa estrela mais brilhante. Localizada a cerca de 8,6 anos-luz de distância, Sirius brilha com uma magnitude visível de 1/46, tornando-se uma estrela notável em nosso céu noturno. Quando você olha para o céu claro à noite, essa estrela brilhante se destaca, chamando a atenção de astrônomos ao longo dos séculos. Seu nome vem da palavra grega, que significa brilhante, e teve um papel importante em várias culturas e métodos de navegação ao longo da história. Na verdade, os antigos egípcios determinavam seu calendário agrícola pelo surgimento de Sírius, acreditando que isso anunciava a cheia anual do Nilo. Sirius é um sistema estelar binário, composto por 2 estrelas. Sirius A, uma estrela branca massiva da sequência principal, e seu menor companheiro, Sirius B, uma anã branca. Essa dupla cria um belo contraste no céu. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que está observando uma maravilha cósmica que não só nos encanta com seu brilho, mas também conta histórias fascinantes do nosso passado. Você conseguirá ver Sirius esta noite? Fatos incríveis sobre o cacto saguaro. Essas plantas únicas têm adaptações especiais que as ajudam a sobreviver nas duras condições do deserto. O cacto saguaro pode viver mais de 200 anos, mostrando como a natureza é resistente. Uma de suas características impressionantes é o sistema radicular profundo. Algumas raízes podem chegar a 30 metros de profundidade. Essa profundidade incrível permite que o cacto encontre fontes de água que muitos outros vegetais não conseguem, ajudando-o a prosperar nos raros momentos de chuva. Embora cresça apenas alguns centímetros por ano, esse crescimento lento faz parte de sua estratégia de sobrevivência, reduzindo a perda de água e permitindo que atinja alturas impressionantes de até 12 metros. Portanto, da próxima vez que você ver um cacto saguaro sob o sol escaldante, lembre-se de que ele não é apenas um símbolo exótico do deserto, mas um símbolo de resistência e adaptação inteligente às condições extremas da natureza.
É verdade que a Microsoft construiu uma sala silenciosa. Em 2015, a Microsoft criou a sala mais silenciosa do mundo, localizada em sua sede em Redmond, Washington. Este espaço incomum é tão silencioso que os visitantes frequentemente se sentem desconfortáveis. Imagine entrar em uma sala onde o nível de som é medido em decibéis negativos. Nesse ambiente, você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco e sons sutis do seu corpo. Algumas pessoas relataram que, após passar muito tempo na sala, sentem ansiedade ou desorientação. O design único da sala inclui paredes grossas e materiais cuidadosamente selecionados que absorvem o som, criando um silêncio opressivo. Embora isso possa parecer emocionante, a experiência pode ser bastante esmagadora, já que a maioria de nós está acostumada ao ruído de fundo constante. Esta sala especial é usada para diversos fins, desde testes de equipamentos de áudio até pesquisas sobre privação sensorial. Ela nos faz refletir sobre nossa relação com o som e o silêncio. Você teria coragem de passar um tempo em um espaço tão silencioso?